Salve, salve galera, beleza? Pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês muito mais informativo do que voltado para entretenimento, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui e tentar explicar como identificar uma rosca, tá? Para saber se ela é rosca métrica ou rosca polegada, tá? Eu tenho alguns parafusos aqui como exemplo que eu peguei para poder ilustrar isso para vocês, tá? Então, para eu mostrar isso para vocês, eu tenho os parafusos, eu tenho um calibre de rosca, tá? Isso aqui é um calibre de rosca. Ele determina o passo da rosca, seja ela polegada, Whitworth, ou métrica. Aqui tá enferrujado, que tá bem velhinho já, mas dá para vocês entenderem, tá? Seja polegada ou seja métrico a rosca. E uma tabela de rosca, passos e núcleos dos parafusos, tá? Nós temos diversos tipos de rosca. Aqui eu vou tratar as utilizadas comumente em equipamentos. São roscas gerais, tá? Sem uso específico. E aí mais pra frente eu mostro para vocês outros tipos de rosca e qual é o uso específico de cada uma delas. Então aqui nós temos 5 tabelas. Dessas tabelas nós temos métrica grossa, métrica fina, UNC, que é em polegada grossa, UNC, que é rosca fina em polegada, e nós temos também a rosca Whitworth grossa, tá? E isso aqui é o comumente utilizado. Qualquer loja de parafusos que vocês forem, essas roscas aqui, a grande maioria das que estão aqui, vocês vão conseguir encontrar, tá? São 3 tipos de roscas: BSW, que é o Whitworth, UNC, que é polegada, e MA, que é métrica. Tanto a UNC quanto a BSW são roscas em polegadas. Qual é a diferença entre elas, sendo que as duas são em polegadas, tá? A rosca Whitworth, ela foi criada em 1841 pelo britânico Joseph Whitworth, tá? Ele foi essa rosca, ela foi o primeiro padrão nacional de roscas de parafuso, tá? A rosca UNC, ela foi criada posteriormente com base na rosca Whitworth. E qual é a diferença entre elas? Além do parafuso de meia polegada, que na UNC são o parafuso de meia polegada UNC, ele tem 13 fios por polegada, e só que na BSW, que é o Whitworth, o parafuso de meia, ele tem 12 fios por polegada. Tirando esse parafuso de meia, todos os outros tamanhos os passos são exatamente iguais, tá? Fora isso, fora essa diferença, a rosca UNC, ela tem a raiz do fio de rosca igual esse que você está vendo aí na imagem que eu estou mostrando. A raiz do fio de rosca, ela é arredondada, e a crista, que é o ponto mais na extremidade do parafuso, da rosca, ela tem a crista plana. No caso da Whitworth, tanto a raiz
do passo, igual vocês estão vendo aí na imagem, tanto a raiz do passo quanto a crista, elas são arredondadas, tá? Além disso, na Whitworth, ela tem um ângulo da crista, do fundo da rosca, entre um filete de rosca e o outro, ela tem um ângulo de 55 graus. Já na UNC, ela tem um ângulo de 60 graus. Vocês podem ver a diferença aí entre elas, tá? Então, além de ser tanto a raiz quanto a crista arredondada, ela tem um ângulo de 55 graus. A UNC, ela tem um ângulo de 60 graus, a raiz arredondada e a crista plana, tá? Então, basicamente, é essa a diferença entre elas. Na rosca métrica, nós temos a mesma característica do que na rosca UNC. A raiz arredondada e a crista plana, com o ângulo de 60 graus. No torno, quando vocês forem fazer rosca, no torno, muito provável que vocês vão fazer uma rosca Whitworth. Por quê? Porque o ângulo da ferramenta vai ser de 55 graus. Já a UNC, o ângulo é de 60 graus, ou seja, o ângulo da ferramenta é o mesmo do que da rosca métrica. Tá? Então você não altera a ferramenta para fazer rosca métrica ou rosca UNC em polegada. No caso da UNF, que é rosca unificada fina, e a UNC, a diferença é a quantidade de passos. Por exemplo, se a gente pegar aqui o parafuso de 1/4 UNC, ele vai ter 20 fios por polegada. Se a gente pegar o de 1/4 UNF, ele vai ter 28 fios por polegada. E o que isso significa? Significa que a cada 1 polegada, desculpa, 1/4, eu citei agora de 1/4. A cada 1/4 de polegada, que seria mais ou menos esse diâmetro aqui, 0,25 décimos de polegada, é a mesma coisa do que 1/4, tá? No caso da rosca UNC, que é a rosca unificada grossa, ele tem 20 fios por polegada. Então, se ele é 20 fios por polegada, se a gente medir aqui 1 polegada, nessa distância aqui do paquímetro, ela vai ter 20 fios, ou seja, 20 revoluções. No caso da UNF, a rosca de 1/4 ela vai ter 28 fios por polegada, ou seja, numa mesma distância, ela vai ter 28 revoluções por polegada, tá? Isso estamos falando roscas em polegada. Já na rosca métrica, o passo é dado por milímetro. Então, com o parafuso mais ou menos do mesmo diâmetro, que de 1/4, seria o M6. Tá? No caso do M6, o passo é de 1 milímetro. E o que isso significa? Significa que, eu estou mostrando a imagem aí para vocês, vocês vão entender. De uma crista da rosca até a próxima crista da rosca, ele tem 1 milímetro de distância. Então, se a gente pegar 10 milímetros, vai ter que ter 10 fios de rosca. E aí, como você vai identificar, ao invés de colocar no paquímetro, esse aqui, por exemplo, é o M6, ao invés de colocar no paquímetro lá 1 milímetro, ir lá no fio de rosca e tentar medir 1 milímetro, nós temos essa ferramenta aqui, ó. É o calibre de rosca.
ele é dividido em quatro partes, na verdade, tá? Então ele é dividido assim, em quatro partes. Dessa metade aqui para cima é Whitworth. Dessa metade aqui para baixo é métrico. Tá meio enferrujado aqui, mas desse lado aqui é métrico, tá? No caso do M6, nós temos passos em milímetros. Então vamos para o lado métrico. Quando você abre o calibre de rosca, tá, de qualquer lado que seja, no calibre ele vai estar discriminado aqui, ó, qual é o passo desse pente de rosca aqui, ó. Nesse caso aqui é 6, então é 6 milímetros o passo. A gente precisa confirmar o de 1 milímetro. Então, ó, o menor aqui é 1,25. Então, se eu for do outro lado, ó, 1 milímetro. Tá vendo? Então, eu pego esse pente de 1 milímetro, porque eu quero só confirmar se é M6. Eu pego esse pente aqui de 1 milímetro e posiciono ele encaixando na rosca do parafuso. Se vocês repararem, ó, tá vendo que ele casou certinho aqui, ó? Ele casou certinho. Se eu pegar o próximo passo menor, esse aqui, por exemplo, esse aqui é de 0,9, ó. O próximo passo de 0,9, ó, tá vendo que ele não casa perfeitamente? Ó, ele encaixa os primeiros dentes, mas depois ele encavala. Tá vendo? E é assim também se eu pego o próximo passo maior. Que aqui no caso o próximo passo maior é 1,25, ó. E aí se eu coloco aqui, ó, repara que ele nem entra porque é maior, tá vendo, ó? E aí encavala tudo, então não dá certo. Então o passo desse aqui é 1 milímetro aqui, ó. Tá vendo? Casou perfeitamente, ó. Casou perfeitamente. Então esse aqui é um M6. Já esse parafuso aqui, esse parafuso eu sei que é um M12. Mas vamos supor que você retirou esse parafuso de um equipamento e está reaproveitando e precisa saber qual passo que é. Primeiramente, mede o diâmetro, ó, 11,93. Ou seja, M12. Tudo indica que ele seja M12. Porque o diâmetro nominal é 12, só que tem que ter uma folga. E nesse caso aqui, a folga está dando de 9 centésimos, tá? 1/10, vamos considerar 1/10. 1/10 de folga. Então, eu sei que a probabilidade dele ser um M12 é muito grande. Então, nisso aqui, a tabela é muito útil, porque quando você vai pesquisar aqui, métrica, rosca métrica grossa, se você olhar no M12, ele tem um passo de 1,75. Aí eu venho no calibre de rosca, métrico, seleciono o pente de 1,75 e coloco sobre a rosca. Veja como ele casa certinho, ó. O passo de 1,75, tá vendo? Então com isso eu confirmo que isso aqui é um parafuso métrico, tá? Então, até agora eu ensinei dois modos de você verificar o parafuso. Primeiro, medindo pelo diâmetro. Depois, encaixando o pente, primeiro encaixa o pente de rosca, e depois olha na tabela, e depois confirma o diâmetro.
E agora nesse caso aqui, esse parafuso aqui eu não sei que parafuso que é. Supondo que eu não saiba qual parafuso que é. Como eu faço para descobrir? Simples. Pego o calibre de rosca, um aleatório, tá? Um passo aleatório, tá? Vamos supor que eu pegue aqui 1,75. Coloco. Encaixou perfeitamente, ó? Não, não encaixou. O calibre é maior ou menor? Nesse caso aqui, eu preciso de um passo menor. Então eu vou para um passo menor aqui, ó. Vou colocar de 1,25. Encaixou? Não, é maior do que 1,25 e menor do que 1,75. Então é 1,5. Na hora que eu encaixo, vê que os primeiros fios... Na hora que eu encaixo, ó, vê que os primeiros fios, ele até encaixa. Ó, os primeiros fios até encaixa, mas depois ele encavala e não dá certo. Ou seja, se não é 1,5, não é 1,75, que seria o próximo, e não é 1,25, que é o anterior, então esse parafuso é em polegada. Pego um pente aqui aleatório, ó. Pegar o primeiro aqui, 18. Ó, pegar o primeiro aqui, 18. Coloco ele sobre a rosca. Puxa vida, não. É mais fios por polegada. Ó, no caso é menos fios por polegada. O parafuso tem mais fios por polegada. Então eu vou pegar o próximo menor, que no caso agora, ó, é 16 fios por polegada. Encaixou, casou certinho, ó lá, ó. Casou certinho. Ah, então esse parafuso aqui tem 16 fios por polegada. Se ele tem 16 fios por polegada, eu venho aqui, o NC, que seria rosca unificada. Qual dos passos tem 16 fios por polegada? Ó, 16 fios por polegada, 3/8. Então, 16 fios por polegada é 3/8. Vamos confirmar se é 3/8? Ó, é 3/8 mesmo, porque 3/8 é 9,525, tá dando 9,47, não, então, e tem a folga, então realmente é 3/8, tá? E isso também funciona para parafusos de 1/4. 1/4 eu sei que é 20 fios por polegada. Então pego aqui o pente de 20 fios por polegada. 20 fios por polegada e encaixo. Puxa vida, ó, certinho. Então eu sei que é polegada mesmo, tá? E esse recurso que a gente tem, que é o calibre de rosca, ele é muito útil quando você não sabe a origem do parafuso. Quando não é você que fez ou você que comprou esse parafuso. Então te auxilia a saber qual parafuso que é, se é rosca métrica, se é rosca Whitworth, rosca UNC, ele te ajuda muito em saber esses pontos. Pessoal, eu acho que eu expliquei tudo o que vocês precisavam saber para poder identificar uma rosca, as ferramentas necessárias, tanto o calibre quanto o paquímetro, tá? São ferramentas essenciais para você saber o diâmetro e o passo de rosca. E para auxiliar, ajudar aí vocês a identificarem, já que é muito difícil você gravar toda essa tabela aqui de cabeça, para ajudar vocês,
Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo um arquivo em PDF que ele tem essa tabela aqui e muitas outras tabelas também que de vez em quando é bom ter para consultar, se precisar consultar e tudo mais. Inclusive o torque para cada parafuso, tá? Para cada medida de parafuso, ele tem um torque específico para você apertar, torque máximo. E nesse arquivo de PDF que eu deixei aí na descrição, tá com essa tabela e muitas outras tabelas junto em um arquivo só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de dar o joinha. Se você não gostou, dê um dislike, mas deixa nos comentários o que vocês não gostaram, para eu melhorar e cada dia fazer um vídeo melhor do que o anterior, tá? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. A gente se vê por aí. Até a próxima. Fui!